E aí pessoal, então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do slubber, tá? Que nada mais é do que essa biqueira de rédea que vocês estão vendo aqui, feita de couro, tá? E normalmente ela é usada com uma rédea que a gente chama de mecate, né? Ou meccardy, no inglês. A mecate, tradicionalmente, ela é igual a rédea do hackamore, então é aquela rédea mais comprida. E quando a gente usa ela com slubber, ela sobra um cabo aqui, né? Além da rédea que a gente usa quando a gente está montando, ela sobra mais um cabo, mas eu vou mostrar para vocês essa rédea em uma parte 2 desse vídeo, tá? Aqui eu estou numa configuração mais simples, que ele é só a rédea, mas dá para mostrar para vocês os benefícios que eu percebo em usar o slubber, tá? A gente vai ter algumas variações, né, em termos de peso de rédea. O material da rédea às vezes interfere um pouquinho também, né? Tradicionalmente ela é de crina, ou às vezes de lã, mas hoje em dia a gente usa essas rédeas igual essa daqui que é de nylon, né, que é sintética, que funciona muito bem também. Eu gosto delas que um pouco mais grossa, um pouco mais pesada, pelo motivo que eu vou falar a seguir para vocês, né? Que, como eu disse, a gente pode variar um pouquinho o tamanho desse slubber, o tamanho da peça de couro, né, da biqueira em si. Essa daqui é um tamanho bem grande, e ele ainda tem esse formato que dá um pouco mais de peso. Geralmente quando ela é maior, ela é um formato reto, né? Essa aqui tem esse desenho com curvas, geralmente é um slubber um pouquinho mais curto, mas eu achei bem interessante porque me deu bastante peso, né? Junto com essa rédea ainda, deu bastante peso. Por que que isso é interessante? Quando eu tenho um conjunto desse com mais peso, eu tenho mais feeling, né? Eu tenho mais sensação, eu transmito mais sensação para o cavalo. Então, o cavalo percebe mais fácil, ó, a hora que eu tiro o peso, a hora que eu tiro a folga dessa rédea aqui, ó, ele consegue perceber melhor a hora que isso aqui balança, ó, sem eu precisar tracionar na boca dele, sem eu precisar tracionar a embocadura, né? Então, ó, um simples tirar a folga da rédea aqui, ó, eu simplesmente levantar o slubber, ele já percebe que eu estou acionando essa rédea, e se eu fizer o meu trabalho direito aqui, ele começa a responder só por essa sensação, tá? Então isso me ajuda a preservar o meu cavalo leve, ou de repente até deixar o meu cavalo mais leve ainda, mais atento ainda, né? E é legal também porque aqui, ó, na hora que ele entra no slubber, ele tem como se fosse uma articulação, né? É, parecido quando parecido com essas rédeas que a gente normalmente vê, que às vezes o pessoal coloca uma argola. Então ela tem uma articulação ali. Na minha experiência, isso ajuda no que? Fica mais fácil do cavalo perceber a hora que eu estou acionando essa rédea e a hora que eu estou aliviando ela. E essa articulação é interessante porque só de eu fechar a minha mão aqui, ó, no momento ele está quase apontado para baixo, que seria o alívio máximo dessa rédea, e num fechar de mão eu já estou com ele apontado para trás, né? Ou seja, uma posição já de acionamento realmente, né? Então isso também, junto com esse peso que também ajuda o cavalo a perceber, a hora que ele recebe o alívio, esse alívio ele vem mais rápido, né? Quando eu tenho uma rédea mais contínua e sem tanto feeling, às vezes fica um pouco mais difícil do cavalo perceber a hora que você está com a rédea acionada, a hora que você está com a rédea folgada, né? Outra coisa interessante também é que, principalmente nos movimentos em que o cavalo bascula a cabeça, ou seja, a passo e a galope, a trote é um pouco mais difícil. Mas a gente vê que quando essa rédea aqui ela está bem comprida e o cavalo está a passo, a gente vê que ele pega um balanço. Ela pega um balanço na rédea, ó. E duas coisas são interessantes, né? Uma coisa que, a hora que eu diminuo esse balanço, a hora que de repente eu reduzo a intensidade desse balanço, o cavalo muitas vezes já se prepara para uma transição, às vezes ele até já faz a transição só de diminuir a intensidade desse balanço. E é interessante também que quando ele chega no ponto máximo de um lado,
é a hora que a mão do cavalo está chegando no chão, por coincidência ou não. Então fica um pouco mais visual também, às vezes, de eu ver se o meu timing está certo ou não, né? Isso a passo eu estou falando. Mas eu já observei situações também que esse balanço, que nem um vídeo que eu vou colocar agora para vocês, que foi inclusive com o Files, e o Files é um cavalo que é um pouco difícil dele relaxar muitas vezes, mas eu saí com ele no passo, deixei a rédea bem comprida e essa rédea foi balançando, balançando, ele foi descontraindo e ele foi relaxando, alongando o pescoço, por conta própria, né? Por conta própria no sentido de que eu não precisei fazer nada, né? O balanço da rédea, o trabalho que ele fez também teve a ver, mas foi interessante observar que conforme ia balançando, ele ia esticando o pescoço, ia balançando, ele ia alongando. E teve um outro caso também, um vídeo que eu postei já faz um tempo já, mas eu vou recolocar aqui, que foi o Bonanza galopando aí, como vocês podem ver, o galope ele também dá um balanço bem com bastante amplitude, e ele foi arrumando o pescoço, né? Ele foi posicionando a cabeça só pelo balanço da rédea, né? Então é um equipamento que eu acho muito interessante para a gente trabalhar. Se a gente trabalha com contato, eu acho que ele não faz tanta diferença, mas quando a gente quer trabalhar mais através de uma sensação, mais através de um feeling, né, ele dá bastante possibilidade para a gente, né? A gente trabalha parecido com o que a gente trabalha com o hackamore, né, mais através de uma sensação, né? Então, ao invés de eu, por exemplo, puxar a embocadura, eu posso só colocar, por exemplo, um pouco mais de balanço aqui, ó, um pouco mais de balanço, e ele vai respondendo conforme eu vou colocando mais balanço, né? E eu tiro o balanço e ele percebe que aquilo ali parou, né? Então, eu realmente acho que é um equipamento bem interessante. Bom, se você gostou, curta, mostre para quem você acha que pode se interessar, né? Queria agradecer de novo o Matheus por ter me mandado esse slubber aqui. Como eu disse, eu nunca tinha usado um slubber desse tamanho, mas gostei bastante desse setup aqui que ele montou, essa configuração que ele montou. E esperem pela parte 2 que eu vou mostrar, quando a gente ter o cabo aqui, o tanto de possibilidades a mais que a gente tem, o tanto de artifício de recurso a gente pode ter também com o cabo aqui. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.